Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. 9 de maio de 1945 marca o fim da Segunda Guerra Mundial para os países da então União Soviética. Hoje nós vamos explicar por que os russos, a herdeira da União Soviética hoje é a Rússia, por que eles comemoram essa data e não o 8 de maio como o Ocidente o faz, e por que a guerra foi tão importante para a ex-União Soviética e eles chamam a mesma de Grande Guerra Patriótica. Acompanhem conosco. Bom, o que pouca gente sabe é que na verdade não foi uma única assinatura de rendição das forças alemãs na Europa no dia 8 de maio de 1945. Foram duas, na verdade. A primeira delas foi no dia 7 de maio de 1945, no dia anterior, em Reims, na França. Escreve Reims, tá? E o que acontece? Havia um general soviético presente na delegação, mas Moscou não autorizou ele a assinar esse documento, por diversos fatores, vocês até pesquisem aí. Na minha opinião pessoal, é que o Stalin talvez tivesse medo daquela rendição valer unicamente para as tropas que combatiam os aliados e não a União Soviética. Ele tinha muita desconfiança disso. Na verdade, a desconfiança era mútua. Então o general soviético que estava presente em Reims não foi autorizado. Ficou-se estipulado que aquele documento se chamaria Instrumento de Rendição dos Alemães, e no dia seguinte, 8 de maio, seria assinado um novo documento, dessa vez com a presença de autoridades soviéticas válidas. Seria assinado em Berlim, no QG soviético, para a rendição de todas as tropas alemãs. E assim foi feito. Só que é o seguinte, esse documento de rendição assinado em 8 de maio de 45, ele foi assinado muito tarde da noite. Já era 9 de maio em Moscou, então só foi avisado para o povo soviético no dia seguinte. Então eles passaram a adotar o 9 de maio como data da rendição das tropas alemãs na Europa. Tá? Alguns países hoje ainda mantêm isso daí, parece que a Bielorrússia, a Armênia, alguns países ainda comemoram o dia 9 de maio, e lógico, a própria Rússia também. Agora vamos dar uma olhada no que foi a Segunda Guerra Mundial para esses países, gente, a tragédia que foi no leste europeu. Vamos acompanhar conosco. Nesse quadro aí pode ser observado que entre 13,6% e 14,2% da população da ex-União Soviética pereceu durante a Segunda Guerra Mundial. Essas estatísticas são totais, tá? Entre civis e militares. Essa aqui é São Petersburgo, que vocês veem agora em anos de Copa, toda bonita, né? Essa é como ela estava durante os anos da invasão alemã, entre 1941 e 1944. Na época a cidade chamava-se Leningrado. Agora vocês veem um mapa que mostra as indústrias soviéticas que eles precisaram levar mais para o leste para escapar da fúria alemã. O que foi deixado para trás eles destruíram, era a famosa política da terra arrasada. Destruíam tudo, arrasavam colheitas, matavam gado, etc. para os alemães não aproveitarem. Uma foto de outra cidade que hoje deve estar quase irreconhecível. Essa daí é a hoje Volgogrado, que na época ficou famosa pelo nome de Stalingrado, onde se travou a batalha que virou a campanha da Rússia a favor dos soviéticos. E finalmente a desolação dessa mulher talvez expresse o sofrimento de todo o povo russo. Essa foto foi tirada em Murmansk, no norte da Rússia, depois de um bombardeio alemão. É importante que se diga uma coisa. O Stalin sabia que mais cedo ou mais tarde, em 1941 ele sabia disso, que haveria uma guerra entre a Rússia e a Alemanha, mas ele não estava preparado de forma alguma em 41 e não esperava esse ataque. Ele foi pego completamente de surpresa, apesar de ter recebido diversos alertas, tá, de várias organizações de inteligência que os soviéticos tinham no Ocidente e no Japão, inclusive, onde veio o alerta mais pungente. Agora, o ataque pegou Stalin numa surpresa tão grande que ele ficou catatônico, tá? Acho que desde a morte da esposa dele, do suicídio da Nadezhda em 1932, que ele não ficava num estado assim tão letárgico. Mas finalmente, quando ele se recuperou, os russos começaram o esforço para expulsar os alemães. Acontece o seguinte, era uma derrota atrás da outra, tá? Milhares de rendições, milhões de mortos. O exército soviético só se acerta mesmo, começa a se acertar e ganhar confiança a partir de 1941, com a derrota dos alemães em frente a Moscou, na Batalha de Moscou em dezembro de 1941.
Agora, tem umas coisas importantes que é interessante vocês saberem em termos de análise militar do Exército Vermelho. Gente, o exército que enfrenta os alemães depois de Stalingrado, em 1943, depois da vitória de Stalingrado, é diferente daquele que foi invadido de 1941. Já era outra mentalidade. Tá? Esse era um exército mais profissional. Eles se livraram de alguns fantasmas dos expurgos de 1937. Então era uma oficialidade muito mais preparada, tá? Talvez menos ideológica e mais técnica. Se existe uma vantagem, se é que se pode dizer assim, uma vantagem entre o Stalin e o Hitler, era o seguinte: o Hitler se metia muito nas decisões militares. O Stalin não fazia isso. Ele tinha essa vantagem, ele deixava muito. Ele, lógico, dava os pitacos, ele queria saber de tudo, ele sempre quis saber de tudo, mas ele dava uma certa liberdade de ação para os generais que ele confiava. Eu já fiz vídeos aqui sobre o Marechal Zhukov, né? E o Stalin, apesar do relacionamento deles não ser fácil, o Stalin era uma pessoa muito difícil de se trabalhar, muito difícil. Se você errasse com ele, não tinha, ou se ele achasse que você errou, você não precisava errar. Bastava ele pensar que você errou. Mas o Zhukov conseguia lidar bem com isso e tinha confiança do Stalin. Agora, a guerra na União Soviética foi avassaladora, tá? Quase 22 milhões de mortos. No final da guerra, depois da guerra, a KGB trouxe na época era NKVD, né, a polícia secreta, a polícia que controlava toda a União Soviética, trouxe um relatório para o Stalin dizendo que mais de 70 mil cidades e vilas haviam sido arrasadas pelos alemães. O país regrediu, essa é que é a realidade. A União Soviética regrediu ali, todas as conquistas que eles tiveram com a Revolução Russa, praticamente eles perderam. Tá? Apesar que 12 anos depois, de 1957, eles estavam lançando satélites no espaço, uma grande parte do país continuava pobre mesmo. A guerra foi muito ruim para a União Soviética. Bom, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou recomendar uma coleção desse autor aqui, o Sven Hassel. Por um acaso, eu tenho todos os livros dele. O Hassel era um cidadão da Dinamarca, ele estava numa situação muito difícil no começo dos anos 40, ele teve a brilhante ideia de entrar para o exército alemão. Aí lá ele conheceu uma moça, desertou, foi a segunda ideia brilhante que ele teve. Foi capturado, o juiz condenou ele à morte, mas como a Alemanha tinha uma falta muito grande de soldados, ele foi colocado num batalhão penal. Qual era a função do batalhão penal? Romper as linhas no ataque e cobrir a retirada, cobrir a retaguarda na retirada. Então era um batalhão assim, você já estava ali para morrer. Na verdade era uma sentença de morte disfarçada. E tem livros excelentes sobre o front russo, porque ele lutou lá a maior parte do tempo. E ele dizia que era simplesmente desesperador combater os soviéticos. Eles lutavam com uma bravura e uma selvageria fora de série. O Hitler talvez tivesse ter aprendido uma lição. Que lição que eu digo? A lição de Napoleão. Gente, a invasão da Rússia em 1941 não foi a primeira que eles tiveram. Eles já foram invadidos por suecos, por poloneses, por franceses, por ingleses. Napoleão quebrou a cara ali. Todo mundo tentou invadir a Rússia. Ninguém se deu bem ali. O Hitler achava que na vez dele ia ser diferente. Se ele tivesse lido Guerra e Paz do Tolstói, talvez ele percebesse que o buraco é mais embaixo. Desses livros do Hassel, um que eu recomendo para vocês é o Morte nas Estepes. É muito interessante. Fala realmente da vida de um batalhão alemão, né, de como os russos lutavam, é muito bacana. E esse vídeo, pessoal, ele foi feito para prestar um pleito, uma homenagem a todas as vítimas da União Soviética. Por quê? O que acontece isso? O que acontece no Ocidente? As pessoas veem esses filmes americanos e acham que a Segunda Guerra Mundial foi ganha na Normandia, e na verdade não é isso aí. Foi importante o concurso dos ocidentais, eu não tenho a menor dúvida disso. Acho que a guerra foi ganha por todo mundo. Só que o sacrifício maior em termos de vidas humanas foi na União Soviética. Eu sempre digo que a guerra foi ganha com o aço e a graxa, e o petróleo dos americanos, e o sangue e a carne do povo soviético, porque o sacrifício foi enorme. São 22 milhões de mortos. Sabe, pessoal, é importante que nós comecemos a perceber que o mundo não é só essa noção que nós temos aí de Hollywood, né? Estados Unidos, Europa,
tá esse circuito ocidental. Existem outros países, outras verdades e outras razões também, né? Eu acho que a cabeça das pessoas ficou impregnada dessa noção hollywoodiana que nós temos do mundo aí. Mas nós temos que começar a olhar ao lado das pessoas que vivem no Irã, por exemplo, na própria Coreia do Norte, tá? E entender a cabeça do chinês, por que ele pensa assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos mania de achar que nós ocidentais somos os mocinhos e os demais que não pensam e não trabalham dessa forma são os bandidos. Nem nós somos tão mocinhos, nem eles são bandidos. Se nós não pesarmos as coisas, tivermos uma visão isenta, tá? E distribuir a razão, tá? Da maneira justa, da maneira correta, vai ser sempre essa situação conflituosa que nós temos no mundo. Nós não podemos polarizar, pessoal. Nós temos que fazer análises, tá? E não dar vazão a paixões, que é o que eu vejo por aí, não leva a nada. De 13 a 14% da população soviética pereceu na Segunda Guerra Mundial. Seria equivalente hoje no Brasil a mais ou menos 28 milhões, entre 26 e 28 milhões de mortos, gente. Muita gente morreu, foi um sacrifício enorme. Então, às vezes eu vejo essa polarização ideológica imbecil que acontece aí na sociedade, principalmente na internet. O pessoal vem aqui reclamar, né? Ah, comunista, coxinha, essas coisas todas aí. Eu penso da seguinte forma, essas 22 milhões de pessoas que morreram ali, ou mais, nós não sabemos, talvez nunca cheguemos a saber, eram seres humanos. Se eram comunistas ou não, não me interessa saber, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o fato de uma pessoa professar ideias ou uma religião diferente da sua, não faz dela um inimigo, nem faz você uma pessoa melhor porque pensa diferente. Eu acho que nós podemos conviver. A filosofia do nosso canal Arte da Guerra é exatamente essa, é convivência. Pessoal, eu quero levantar uma coisa aqui muito importante, já aproveitando isso. Para quem escreve para cá, eu não sou youtuber, tá? Por um acaso, existe essa chance aí, né? Um canal de YouTube onde eu posso colocar as minhas ideias, mas a minha função é fazer análises militares, análises políticas dos conflitos. Então, tem aquele pessoal que quer tratar isso aqui como um canal do YouTube. Até é, mas não tem a filosofia dos canais. Aqui a gente não está muito preocupado com like, não, se o pessoal está gostando ou deixando de gostar das ideias, tá? Não é aquela coisa popularesca, não é aquele oba-oba, não é aquele fla-flu, não. As pessoas confundem muito isso. Ah, porque o canal do fulano que é roqueiro tem milhões de acessos, milhões de assinantes. Para mim não quer dizer nada. O que quer dizer é o seguinte, as ideias que ele está professando se traduzem em avanço para a sociedade? Porque se não houver isso daí, se não houver avanço para a sociedade, não houver compromisso, não houver responsabilidade, não houver fé no país, não adianta nada. Pode ter 1 bilhão de acessos. Não está mudando nada para melhor. E a nossa preocupação é mudar as coisas para melhor. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Eu vou deixar com vocês com cenas da Segunda Guerra Mundial, aí, da Guerra no Leste, tá? E o hino da antiga União Soviética, tá? E dizer que o nosso canal, ele presta um respeito e homenagem não só às vítimas da ex-União Soviética, mas todas as vítimas da Segunda Guerra Mundial. E eu espero, sinceramente, que as pessoas, e principalmente os governantes, aprendam com isso e, doravante, nós busquemos o caminho da paz. Não é o que a Síria tem demonstrado, não é o que as grandes potências têm mostrado para nós. Então, fiquem aí com a apresentação do Exército Vermelho e até o nosso próximo vídeo, pessoal.